Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui, vamos iniciar mais uma aula de artes. Vamos falar um pouco sobre a representação artística corporal, também conhecida como tatuagem, tá bom? Vamos iniciar aqui, continuar o nosso capítulo 2 do nosso livro de arte. Na última aula, a gente falou sobre Van Gogh, sobre o pós-impressionismo, sobre o expressionismo, alguns movimentos artísticos relacionados ao mesmo. Falamos também sobre a vida de Van Gogh, né, Vincent Van Gogh, que a gente entendeu um pouquinho sobre a sua trajetória de vida. Fizemos uma análise também de alguns de seus quadros que teve grande influência na arte atual, na arte contemporânea. E partindo agora para o nosso conteúdo programático, a gente vai falar um pouco sobre a pintura corporal, também conhecida como tatuagem, né? Existem alguns mitos, né, lendas, posso dizer assim, sobre a tatuagem, mas a gente vai analisá-la em um viés mais cultural, tá? De que forma a tatuagem ela pode ser vista como um manifesto cultural. Apesar do preconceito sofrido ao decorrer dos anos de algumas situações referente à tatuagem em si, podemos compreender que a mesma representa em pontos uma manifestação de cultura, uma manifestação artística também. Mas a gente vai combater esses preconceitos, a gente vai entender, claro, todo esse processo e ver realmente como ela tem se relacionado com a arte, especialmente nesse período contemporâneo, tá bom? Então, peço que vocês peguem seus livros de artes e abram na página 32. Enquanto vocês estão abrindo aí, eu vou colocar o cabeçalho da escola. Na 3, 2. Vamos lá então, pessoal. Estou com um capítulo aberto aqui, vou mostrar aqui para vocês e fazer a leitura do mesmo, tá bom? Nos livros de vocês já viram aí, já devem ter visualizado. Pronto, aqui está no livro de vocês, tá bom? Então, é uma visão um pouco discursiva, tá? Como assim? É bem subjetiva a questão da tatuagem. Alguns já realmente a veem como forma artística, outros ainda mantêm um certo preconceito, nós podemos dizer assim, para com a tatuagem, mas em uma visão mais ampla eu posso dizer que sim, a tatuagem ela é certamente uma forma de manifestação cultural. Então, vamos ler o texto aqui e entender um pouco mais sobre essa modernidade corporal, né? Então, afinal, por que as pessoas fazem tatuagem? Nos dias de hoje, a tatuagem adquiriu uma nova forma de ser assumida e de ser praticada socialmente. É cada vez mais frequente ver corpos tatuados em distintos setores sociais, quase sem restrições de gênero, idade ou status socioeconômico. Por um longo período, a tatuagem foi marginalizada, porém, vem se inserindo em novos contextos sociais, ganhando outros significados. É importante pensar na transformação do valor
atribuído à tatuagem enquanto imagem. Antigamente, a tatuagem era vista como uma marca de desonra, maldade, além de remeter à cultura de povos colonizados e por isso era proibida. Então, como eu disse para vocês, ela era marginalizada, ela era vista como algo marginalizado, que talvez, né, como na visão antiga, só marginais a tinham. Pessoas de grande porte sociais não tinham tatuagens, e isso fez com que as pessoas também criassem, isso intensificou essa visão preconceituosa do povo, em que a elite, né, que eram as pessoas que tomavam posse ali de tudo que era de valor, eles não tinham tatuagens, e isso fazia com que as pessoas pensassem que quem tivesse não era uma pessoa legal, é uma pessoa marginalizada. Até porque sempre foi assim na sociedade, as pessoas que têm, que retêm a maior parte, financeiramente falando, elas são as mais influenciáveis, né? São as mais influenciáveis. São aquelas que possuem, as influenciadoras, podemos dizer assim, são elas que possuem um poder de influência maior, exercem um poder de influência maior na sociedade. E sempre foi assim, né? E isso também aconteceu com a questão da tatuagem. Vamos lá. Atualmente, ela já pode ser considerada uma obra de arte, o que não significa apenas um objeto de prazer a ser contemplado, mas que funciona principalmente como uma afirmação da identidade de um indivíduo, que quer se expressar e até mesmo se diferenciar dos outros. Esse é o intuito da arte, a expressão. O desenho escolhido pode ter algum significado, pode ser um gosto pessoal, uma mensagem, um pensamento, uma crítica, um momento, ou pode ter uma intenção puramente estética. Vale ressaltar que é preciso haver bom senso e cautela, pois é definitiva, e por mais que existam técnicas para retirá-las, os métodos são caros e muito dolorosos. Logo, como toda atitude permanente em nossa vida, é necessário refletir sobre os pontos positivos e negativos. De posse dessas informações, se mesmo assim a pessoa ainda optar por uma tatuagem, é importante procurar um tatuador confiável, verificar se os materiais utilizados estão esterilizados e o ambiente higienizado, para evitar contaminação de doenças e garantir uma boa cicatrização. Diante do exposto, a conclusão a que chegamos é uma só. Deve haver o respeito mútuo entre os que têm tatuagens e aqueles que não as apreciam, porque se trata de uma expressão individual de alguém que quer mostrar para o mundo aquilo em que acredita, e para isso usa seu próprio corpo como suporte, tá? Muito bom, pessoal. Então, ao fazer a leitura desse texto, a gente pode refletir que a gente tece algumas conclusões aqui. A primeira é que a tatuagem ela é sim uma manifestação artística. Ela é uma forma de manifestar um pensamento. Algumas pessoas gostam de representar gostos pessoais, religiões, pensamentos através de tatuagem. Certamente uma pessoa com a tatuagem de uma âncora, nós entendemos que, como a gente pode ver aqui, a gente entende que certamente ele deve ser um marujo, deve ser alguma pessoa com influência marítima. Gosta talvez da marinha, faz parte da marinha, né? Talvez, não sei. Uma pessoa que tem uma tatuagem com uma cruz, nós entendemos, compreendemos que essa pessoa ela adepta à religião cristã, né? ao cristianismo. Enfim, é uma forma de dizer o que você pensa, o que você sente, o que você segue, o que você acredita. Tudo isso é possível através da tatuagem. Tá? E outra, a questão do respeito mútuo, né? Independente da sua crença, se você concorda ou não, é necessário que haja esse respeito entre aqueles que aderem à tatuagem e aqueles que não aderem a esse pensamento. É necessário que haja esse respeito mútuo, tá? Essa concordância, não de você querer fazer, mas de você respeitar quem tem. Bom, então podemos dizer que sim, ela é sim uma forma de manifestação artística, tá bom? Então, vamos agora, e a gente também falou sobre isso nas aulas passadas, né? Agora que eu me lembrei, a gente falou sobre isso nas aulas passadas, onde nós falamos sobre
a pintura corporal, deixa eu até mostrar para vocês aqui, indígena, aqui. Especialmente, pessoal, na questão indígena, porque eles usam a pintura para representar tribos e outros tipos de mensagens. As tribos às quais eles pertencem, os rituais, eles usam a tatuagem de forma bem expressiva. Os indígenas eles levam isso muito a sério. Então, na cultura indígena, certamente a tatuagem ela podemos dizer assim, indispensável, devido ao seu caráter representativo e de identificação. Ok, muito bem. Então, vamos voltar aqui. Ó. Vamos agora para a página 33. Na página 33, página 33. Aqui a gente tem alguns quesitos, tá, acerca desse texto que nós acabamos de ler. Vamos lê-lo e respondê-lo, tá bom? A gente tem o segundo. A partir do texto, converse com o professor e seus colegas sobre a prática da tatuagem e elabore um pequeno texto com as conclusões que surgirem. Vamos fazer isso em sala. E eu quero que vocês realmente reflitam sobre isso também em casa, considerando todo o processo artístico da tatuagem no nosso país. A época em que ela era marginalizada, depois passou a ser respeitada e hoje tida como manifestação artística. Então, vocês vão conversar, a gente vai fazer esse diálogo e entender de que forma a tatuagem ela pode ser considerada arte, como a gente pode eliminar esse preconceito com as pessoas que talvez não queiram, mas não respeitam, tá bom? Muito bem. Agora vamos fazer a leitura dessa... Tem mais outra atividade aqui que eu vou fazer com vocês, tá? Mas antes eu queria que vocês fizessem a leitura comigo desse texto aqui. Pronto. Vimos que o corpo também pode ser um suporte para a pintura. Vários povos do mundo inteiro utilizam ou utilizaram a pintura corporal para representar artisticamente. Não apenas os indígenas, mas também outros povos utilizavam essa técnica da tatuagem para representar ou dizer alguma coisa. Os egípcios ficaram famosos por utilizar uma maquiagem marcante. Os olhos eram pintados com coal, que é uma mistura do mineral malaquita com carvão e cinzas. Além da tatuagem, a maquiagem também, que já existia naquele tempo e que era também usada de forma bem expressiva. Hoje, talvez podemos dizer assim, que perdeu esse senso artístico, né? Muitas maquiagens, tanto maquiagens quanto tatuagens, elas não podem ser consideradas arte. Por que não, professor? Pois elas não representam nada, não tem nenhum senso artístico, não tem nenhuma representação, não expressam nada, são apenas coisas vazias, artificiais, como diferente de antigamente, quando as pessoas utilizavam realmente a maquiagem, a tatuagem, para dizer alguma coisa a alguém. Então, os egípcios ficaram famosos por utilizarem maquiagem, etc. Essa pintura, além de proteção, era uma forma de distinção social. Olha que coisa interessante. Existia também a distinção social. Eles utilizavam as pinturas, as tatuagens, de forma a se distinguir da sociedade. Uma noção boa. Como assim, professor? Deixa eu colocar aqui para vocês. Como assim, professor? As tatuagens, especialmente nos períodos eram utilizadas de forma expressiva, representativa e representativa. Muitas das vezes elas eram usadas como forma de distinção social, de forma que as pessoas identificassem através da tatuagem. Então, as tatuagens, especialmente nos períodos históricos, eram utilizadas de forma
expressiva e representativa. Muitas das vezes, elas eram usadas como forma de distinção social, de forma que as pessoas identificassem as outras através da tatuagem. Então, as pessoas conseguiam se auto-identificar através dessas tatuagens. Bom, hoje isso não acontece mais, né? Em muitos casos, né? Outros a gente ainda vê isso, mas na maioria das vezes não. São, às vezes, tatuagens que apenas representam gostos ou alguma coisa do tipo, tá? Vamos continuar a leitura aqui. Outra pintura corporal marcante é o pó de arroz, que atribuímos à imagem das geishas japonesas. Em seu princípio, era utilizada em todas as mulheres para que ficassem iguais, evitando o confronto dos homens por ciúmes. Olha aí, então as mulheres utilizavam aqueles pós, o pó de arroz, de forma que elas fossem similares umas às outras, evitando que seus possivelmente esposos, namorados, não sei, tivessem ciúmes daquilo, né? Muito bem. A pintura é chamada de Mehndi é de tradição indiana e constitui diferentes grafismos, feitos com tinta de henna. São grafismos específicos para celebrações como casamento, enterros e batizados, e carregam simbologias. Nos rituais de casamento, por exemplo, essa prática é realizada por estética e para proteger a mulher na nova vida que inicia. Então, a gente tem várias culturas que adotam essa questão da tatuagem e que, como a gente está vendo aí, tem alguma representatividade. Tá bom? Muito bem. Então, agora a gente vai realizar a atividade que se encontra na página 34. Abram aí na página 34, vamos responder essas atividades. Primeiro, você conhece outros povos que utilizam a pintura corporal? Quais? Vocês conhecem, vocês vão colocar agora os povos que vocês conhecem que utilizam essa pintura corporal, além dos indígenas que já foram citados aqui. Se vocês conhecerem alguma outra cultura que utiliza, vocês vão colocar aí agora no caderno de vocês. Vamos para o segundo agora, pessoal. Pense nas pinturas corporais que são realizadas na sociedade em que você vive. Sobre elas, responda. Todas as respostas são pessoais, tá? Temos aqui. São presentes e aceitas em todos os ambientes e momentos sociais? Por quê? É aceito que todas as pessoas façam? Por quê? Reflita sobre os preconceitos e estereótipos existentes na sociedade com relação à tatuagem e, em seguida, compartilhe com os seus colegas. Estereótipos são como se fossem dogmas, coisas impostas que muitas vezes não têm cabimento, tá? São leis formas de conduta que às vezes não apresentam nenhum cabimento, beleza? Então, primeiro, as pinturas corporais, elas são presentes e aceitas em todos os ambientes e momentos sociais. Por quê? O que vocês acham aí acerca desse questionamento? Vocês acham que elas são aceitas em todos os ambientes sociais? Se sim, por que vocês acham isso? Na minha opinião, pessoal, não, elas não são aceitas em todos os ambientes e momentos sociais, ainda não, né? Especialmente há um tempo atrás, algumas empresas faziam distinção de funcionários com isso. Alguns funcionários eram muitas vezes julgados e marginalizados por usarem tatuagens. Hoje, ainda bem, né, isso tem mudado, esse preconceito ele tem se extinguido, né, graças a Deus, e isso faz com que essas pessoas se sintam um pouco mais livres para expressar os seus pensamentos e seus sentimentos. Então, mas ainda assim existe algum tipo de preconceito em certos ambientes sociais onde a tatuagem ela é utilizada, tá? Letra B. É aceito que todas as pessoas façam? Por quê? Não. Todas as pessoas? Não. Apenas pessoas maior, que já sabem o que estão fazendo, por ser um desenho de
caráter permanente, não é aconselhável que as pessoas façam sem a supervisão de um responsável, se elas forem de menor, tá? Não é recomendado que elas façam, até ter certa maturidade para decidir se de fato querem aquilo ou não, tá bom? Letra C. Reflita sobre os preconceitos e estereótipos existentes na sociedade com relação à tatuagem. Em seguida, eu compartilho com os seus colegas. Bem, isso aí a gente já viu, já falamos sobre isso. O preconceito já está impregnado, infelizmente, na nossa sociedade. E, infelizmente, as pessoas ainda fazem muita distinção. Esses estereótipos, como estereótipos são eu tinha explicado para vocês, né? Algumas pessoas elas padronizam as coisas, elas atribuem títulos às coisas, né? Uma pessoa que tem tatuagem, ele é marginal, ele é vagabundo, isso e aquilo. Não, isso são estereótipos, né? E a gente sabe que não são reais, tá? Não tem nada a ver, não existe cabimento para esse tipo de afirmação que uma pessoa que tem tatuagem, ela é um vagabundo, isso e aquilo. Não existe isso, tá? A tatuagem ela não influencia no fato da pessoa ser preguiçoso, ou não querer nada com a vida ou não. Ela não vai influenciar nisso. Não influencia, tá? Não influencia. Então, isso são os estereótipos que a sociedade impõe para com a tatuagem, que hoje está mudando. As pessoas já estão começando a visualizá-la como forma artística de fato, tá? Mas aí vocês vão refletir acerca disso, vão fazer a própria reflexão de vocês. Em seguida, vocês vão, quando a gente voltar, nós vamos fazer essa discussão em sala. Por ter um caráter aberto e discursivo, nós vamos trabalhar isso também, quem sabe, na aula de produção textual em português. Podemos trabalhar esse tema, que é um tema muito rico, muito bom, a questão da marginalização da tatuagem, e apresentar na nossa sala, tá bom? Então, vamos aqui para o quadro. Então, concluímos com essa aula sobre a arte corporal, não apenas a arte indígena, mas também a tatuagem indígena, perdão, a pintura indígena, como também a tatuagem em geral. Concluímos que ela não representa nenhum tipo de marginalização, tá? Concluímos que ela não representa nenhum tipo de marginalização, sendo a tatuagem apenas uma forma de manifestar artisticamente o seu pensamento, a sua ideia e a sua crença. Tá? É possível também você manifestar a sua crença através de uma tatuagem. Tá? O importante é que não haja o famoso e infeliz preconceito que está infelizmente impregnado na nossa sociedade. E é justamente por isso que o estudo da artes é importante, é para que vocês entendam, libertem a mente de vocês para uma visão artística, para compreender o mundo da forma como ele é, e não da forma como a sociedade, como as pessoas, como as elites impõem. Tá bom, pessoal? Então, hoje a gente fica por aqui. Terminamos nosso assunto sobre a arte corporal, concluímos a questão da representatividade da cultura expressa por ela. Tá? Na próxima aula a gente vai continuar com o nosso livro, falando um pouco mais nas páginas seguintes, falar um pouco também sobre a arte, a fé e tudo mais, tá bom? Então, próxima aula, espero todos vocês, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição no ClassEco. E atentem às orientações acerca das entregas das atividades. Entreguem as atividades que forem propostas, forem solicitadas aqui no post ideal. Existe uma postagem, tá? A essa postagem vocês devem se atentar para que possam colocar a resposta de vocês na postagem correta, tá? Vocês não vão enviar uma nova mensagem, vocês vão responder a postagem que eu fiz sobre aquela atividade, tá? Então, fique por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula. Boa semana para vocês, bom descanso, bom final de semana também. E semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos de volta. Estou com saudade de todos vocês. Tenham uma ótima semana, um bom descanso para vocês e até a próxima aula. Tchau, pessoal.